Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Aproveitando que os irmãos já estão de pé em reverência à leitura, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 4 e versículo de número 23. Eu gosto de, quando eu vou trazer a palavra para os irmãos, eu gosto de uma linguagem que seja fácil, não só para mim tentar explicar, como para os irmãos compreender. Essa linguagem é NTLH. Então, na maioria das Bíblias dos irmãos vai estar escrito no lugar de pensa, no lugar do que você pensa, está escrito guarde o seu coração. O significado é o mesmo. Se alguma vez você vir na igreja e no data show tiver diferente, é só a linguagem, o significado é o mesmo. A gente tenta sempre trazer uma linguagem que seja fácil, para aquele que nunca entrou na igreja possa compreender. Então diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Amém? Poder se assentar. Prometo ser o mais rápido possível. Não me considero o melhor dos oradores, então toda atenção é pouca. Sei que os mosquitos estão atrapalhando aí, o calor também, mas a gente já está conversando e orando maneiras de ter mais climatizador para que venha ficar mais confortável para os irmãos. A gente ainda pode pensar em ar-condicionado, mas ar-condicionado dá muita briga, porque temos pessoas extremamente frientas e temos pessoas extremamente calorentas. Então, para não gerar algum desconforto maior, por enquanto a gente está pensando em climatizador. Então vai orando por nós. A Bíblia vai dizer: crianças até 6 aninhos na salinha, tá bom? Então fique tranquilo, seu filho vai estar lá, vai estar escutando louvores, vai estar escutando a palavra, e ele vai estar comendo. Enquanto a gente está aqui com fome, seu filhinho pode ficar tranquilo, que alguma coisinha lá para eles comer vai ter. Mas prometo ser o mais rápido possível. A Bíblia diz: tome cuidado com tudo que você pensa, pois a sua vida ela é dirigida pelos seus pensamentos. Se tem algo que eu e você tem que guardar, é a nossa mente. Eu e você cuidamos do nosso corpo, fazemos dieta, cuidamos de todas as maneiras, fazemos as nossas atividades físicas, mas por último a gente deixa de cuidar da nossa cabeça. Alguns têm até preconceito: não, eu não vou no psicólogo, eu não estou doido, como se fosse coisa de doido. Não é. Temos traumas da infância, temos sérios problemas, que se você conseguir alguém que tem a palavra de Deus no coração, ele vai te ajudar grandemente, porque muitos dos nossos problemas estão na nossa mente. Muitas das nossas ansiedades, das nossas tristezas, das nossas raivas estão na nossa cabeça. Talvez eu ou você pareça bem fisicamente. Olha, bem fisicamente. Acho que ele não tem nenhuma doença. Mas e aqui? Como anda a nossa cabeça? Como anda a nossa mente? Muitos de nós estamos presos fisicamente, livre, anda para lá, anda para cá. Mas aqui está totalmente preso. Então não cuide apenas do corpo, cuide também da mente. A nossa mente ela tem que estar 100% organizada. Ela não pode nos controlar. Quem aqui gosta de cachorro, levanta a sua mão. Tem uns irmãos que gostam de cachorro. Muito bom, ok. Eu vou te mostrar um cachorro. Gabi, está no Holy Chris na parte imagem, tá? Os irmãos que vieram numa terça-feira passada aí já está por dentro da situação. Vamos lá, quem achou o cachorro bonito? E levanta a mão. Tem uns irmãos que achou? De todo mundo que levantou a mão, todo mundo adotaria esse cachorro? Achou ele bonito? Achou? Isso não é um cachorro. Isso é um japonês que se considera um animal. Ele se vê como um cachorro. E ele gastou em média de 76 mil reais para se tornar um cachorro. Então ele
fez essa fantasia o mais realista que ele conseguiu, e ele se considera um cachorro, ele tenta viver o máximo possível, tendo a vida de um cachorro. Essa é a mentalidade de hoje em dia. As pessoas não sabem mais quem são, para onde vão, o que são, que vieram para ser, e se perdem em suas próprias cabeças. Então eu acredito que alguém aí vai continuar querendo adotar o cachorro? Ninguém mais? Tem um japonês lá dentro. O nosso problema da nossa cabeça não é dinheiro. Não é dinheiro. Muitos de nós colocam na nossa cabeça: não, se eu tivesse dinheiro, eu não teria esse problema. Se eu tivesse problema, eu não seria ansioso. Se eu tivesse dinheiro, eu não seria ansioso. Se eu tivesse dinheiro, meu casamento seria uma bênção. Porque as nossas brigas são sobre dívidas, são sobre dinheiro. O meu relacionamento com meu pai e com a minha mãe se tornaria melhor, porque as nossas brigas são sobre dinheiro. A minha treta familiar, o meu serviço, o meu problema é dinheiro, não é dinheiro. Um jovem muito conhecido no Brasil, a internet diz que a sua fortuna é avaliada em mais ou menos 300 milhões de reais. E ele mesmo disse: eu acendia um cigarro 8 horas da manhã, e quando eu piscava, era 9 horas da noite. Eu não sei o que eu fiz durante o dia, preso na minha própria cabeça. O nome dele é Whindersson. Se você achar que é mentira, vai no YouTube, você vai ver ele num podcast contando que ele não sabe o que ele fazia durante o dia. Acendia um cigarro 8 horas da manhã e iria recordar sua consciência 8 horas da noite. De tamanha depressão, e ele também se afundou nas drogas. Então será que o problema é dinheiro? Não, meu casamento está cambaleando por causa de dinheiro. Não é dinheiro, é decisão, é a mente. Porque Brad Pitt e Angelina Jolie, segundo a internet, têm a sua fortuna avaliada em 300 milhões de dólares e se separaram. O problema da nossa família, o nosso problema interno, o nosso problema com a nossa família não é dinheiro, está na nossa cabeça, são as decisões que nós tomamos. Eu tomo a minha decisão na minha mente, honrar ou não meu pai e minha mãe. Eu tomo a decisão na minha mente, honrar ou não a minha esposa, a minha namorada. Está tudo aqui. Eu e você devemos guardar a nossa mente. O problema é que muitas vezes a mente nos controla e não nós controlamos a nossa mente. Vamos ler Romanos 8, do versículo 5 até o versículo de número 7. A gente vai ver o poder da mente, a gente vai descobrir que isso tudo está na mente. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, pensam. Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. A nossa mentalidade é feita 100% de carne e ela está sempre inclinada para tudo que desagrada a Deus. Tudo que a gente pensa é em coisas geralmente que não agradam a Deus. E tudo que a gente pensa, a gente fala, e tudo que a gente fala, a gente acaba fazendo. E tudo aquilo que a gente faz vai ter consequências. Tudo começa na nossa cabeça. Se nós não estiver bem na nossa cabeça, tudo vai de mal a pior. E eu amo este desenho. Amo. E eu achei um desenho a qual me fez refletir sobre o que tem me controlado. O desenho chama Divertidamente. Eu gosto de desenho, não me julgue. Tenho 27 anos e gosto de desenho. É assim que funciona. Não respeito quem não gosta de desenho. A gente vai ser criança, amado, né? E este desenho conta a história de que dentro da cabeça de uma menina, as suas emoções a controlam. E chega um momento em que a alegria vai-se embora, se perde. E quem controla a maioria das vezes ela agora é a raiva. E as emoções lá dentro ficam brigando, quem vai controlar ela?
E aquilo fez eu refletir, quem tem me controlado? Eu tenho controlado a minha cabeça e minhas atitudes? Ou elas têm me controlado? Vamos ver se a gente tem ganhado da nossa mente ou não. Quem aqui já prometeu fazer dieta? Ok. Quem conseguiu cumprir? Ninguém? Nós perdeu para nós mesmos, é isso que vocês estão falando? A gente prometeu que ia parar de beber refrigerante que faz mal e a gente não conseguiu. Eu não sei quantas vezes eu prometi que eu mesmo pararia de tomar coca e eu perco para mim mesmo. Eu sei que faz mal, mas eu não consigo. Tá calor, eu penso na coca. E sempre tem algum abençoado filho de Deus que compra uma coca gelada e perto tem um limão. Complicou. Eu prometo para mim mesmo, chega de lanche. Meus amigos acabam o culto e vêm. Para onde nós vai comer hoje? Um lanchinho seria tão bom, eu não consigo, eu não me controlo. Minha mente me domina, eu não consigo controlar. Quantas vezes o culto do dia 1º de janeiro, o pastor convida aqueles que desejam, durante a virada de ano, passa o ano ajoelhando. Quantas vezes eu fiz promessa e eu mesmo descumpri as minhas próprias promessas? Deus, a partir de agora, 3 horas da manhã eu vou levantar. Irmão, se Deus ficasse esperando eu 3 horas da manhã para orar, Ele ia falar sozinho. Porque às vezes eu prometi, 3 horas da manhã eu acordo. Eu boto o alarme, eu mesmo desligo o meu alarme, que era para me ajudar, e volto a dormir. Eu perco para a minha própria mente. Quantas vezes eu disse, agora eu vou para a academia. Segunda eu começo. Tem alguém aqui também que toda segunda-feira vai começar na academia e nunca começou? Tem uns irmãos aí. Agora eu lhe pergunto algo. Por que eu vivo prometendo que vou fazer academia e não faço? E a irmã Leia faz mais de 6 anos que ela faz academia e não falha. Qual é o segredo? Será que todo dia a nossa irmã Leia acorda a fim de ir para a academia? Todo dia ela acorda corajosa. Que alegria, estou indo. Hoje é uma segunda-feira cansativa, mas estou alegre. Lógico que não. Mas ela colocou na mente dela, eu não vou perder para mim mesmo. Eu vou cuidar do meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, e eu vou para a academia. E vai. Mais de 6 anos, firme e forte. E eu? Começo, termino. Isso quando eu não dava dinheiro de graça para o dono, que eu pagava e mais faltava do que ia. Perdia para a minha própria cabeça. Muitas vezes hoje eu e você tem perdido para a nossa própria cabeça. A gente promete que vai parar com uma coisa e não consegue. A gente tem perdido para nós mesmos. Sentimentos têm dominado a nossa vida e não nós dominamos os nossos sentimentos. Tem um pensamento que é horrível e Deus detesta. Pensamento de derrotado. A Bíblia vai dizer que Deus diz assim, povo, tem uma terra que eu vou dar para vocês, ela é de vocês, mas como eu sou um Deus bom, vai lá e olha a terra, eu sei como ela é e eu sei que ela é ótima, mas vai lá e vê como é que ela é. E a Bíblia diz em Números 11, Números 14, Gabi, Números 14 e versículo de número 11, a Bíblia vai dizer que os homens vão, e eles dizem assim, olha, eles voltam com a seguinte notícia, a terra é boa mesmo, o que você plantar vai dar bom, a terra é boa, mas lá tem gigante, o povo lá é forte, não dá para nós não, a terra é boa mesmo, mas não tem condições. E essa é a resposta de Deus. E o Senhor disse a Moisés, até quando este povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim? Mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles? Quantas vezes Deus já te livrou da morte? Deus já te livrou de doença? Você orou, fez um pedido, e você hoje olha para trás e você reconhece que Deus realizou seu pedido. E agora esse probleminha aí que você vai enfrentar amanhã, você já acha que perdeu, que você não vai conseguir. Não faz sentido. Deus está olhando para você e falando, até quando? Começa a puxar aí na sua memória, da onde que você veio, a infância que você teve. Quantas vezes talvez alguém já até olhou para você e falou assim, isso aí não vai virar nada não, moço. E hoje você olha e diz, olha, Deus
mudou a minha vida, e essas pessoas que achou que eu não seria ninguém, hoje tem que olhar e falar: essa pessoa é diferente, ela chegou a um lugar que eu não imaginei. O que é isso? É Deus, que desde a sua infância cuidou de você, sem você nem saber. Mas muitas vezes eu e você tem esse pensamento: não vai dar certo, não, eu queria realizar esse sonho, mas é grande demais para mim. Pare de olhar para o tamanho do seu problema e comece a olhar para o tamanho do seu Deus. E eu tenho certeza que esse problema vai ser minúsculo, não vai ser nada perto do seu Deus. Vamos ler então Romanos 8 e versículo de número 37. Mas apesar de tudo isso, apesar de todo problema, de toda situação que eu e você passa, somos mais do que por meio daquele que nos amou. Em Cristo, ok? Tem que ser lido certinho. Em Cristo, se você não tiver em Cristo, nem eu, complicou. Mas em Cristo, eu e você somos mais do que vencedores. Então olha para o seu amigo que está aí do seu lado e diga para ele: você vai vencer. Isso, é bom, irmão, é bom. Porque talvez hoje ele escutou alguém dizer para ele: tu não vai chegar a lugar nenhum. Tu pensa que tu é o quê para sonhar tão grande, rapaz? E hoje Deus está usando a sua boca para olhar para ele e dizer: você vai vencer. Quem aí é dono do próprio negócio? Deixa eu ver. Você é seu próprio patrão. 1, 2, 3, 4. Tem um pessoal. Desses aí que levantaram a mão e são donos do próprio negócio, quantos de vocês, quando contaram para alguém: eu vou sair do meu serviço e vou abrir meu próprio negócio, você escutou assim: você é doido, fica aí seguradinho, quietinho, trabalhando, rapaz, não abre seu próprio negócio não? Quem escutou? 1, 2, 3, tem umas pessoas aí. E se fosse dar ouvido para essas pessoas? Não tinha tido coragem. Foi semana passada, eu conversei com o Tafarel sobre isso. O Tafarel trabalhava na colhedora, sossegadinho na Agrocana, tranquilo, o salário não é ruim, sossegado. E ele mesmo me disse que quando ele contou para os seus amigos: eu vou sair daqui, vou abrir meu próprio salão de cabeleireiro. Você está doido? Você está quietinho aqui, rapaz, você vai abrir seu próprio negócio, talvez alguns até torceu, vai falir, vai ter que voltar pedindo emprego. Não, abre lá o aplicativo dele para você ver, não tem horário. Deus tem abençoado o seu filho. Por quê? Coragem, tem que ter coragem, irmão. Não pode ter pensamento derrotado: não vai dar certo, eu já perdi. Não, há poder nas nossas palavras. Em Cristo somos mais do que? Amém. Pensamento de tristeza, isso aí não tem não. Gênesis 22 e 2 vai nos contar uma história, a qual no meu coração é uma história triste. Ela não conta a tristeza do pai, mas todo pai sente a tristeza ao ler. Deus promete um filho a Abraão e o entrega. E a Bíblia diz: Deus disse: tome seu filho, seu único filho. Ou seja, Deus sabia daquilo que ele estava pedindo a Abraão. Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Deus quer testar o seu servo Abraão. E ele fala: Abraão, eu sei que você ama esse seu único filho, você ama demais, ele é tudo para você, eu entendo, você daria a sua vida pelo seu filho, mas o que eu vou te pedir é: ofereça o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, ofereça ele para mim. Ofereça ele em sacrifício. E eu fico imaginando, mesmo eu não sendo pai, mas você aí que é pai, faça essa autoanálise agora. Como foi a noite de Abraão, sabendo que Deus era em primeiro lugar na vida dele e que ele iria sim sacrificar seu filho? Será que ele dormiu? Você aí, pai, dormiria tranquilamente? Sem melatonina, sem remédio para... Você dormiria tranquilão? Dormiria nada? Talvez durante esse diálogo você diria para Deus: não,
eu me ofereço em sacrifício, então peça eu. E Deus falaria, não, eu quero o seu filho. Talvez você teria um diálogo com Deus. Não, Gabi, não estava no meu papel, mas pula para o próximo versículo, fazendo um favor. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento e levou consigo 2 dos seus servos e o seu filho Isaque. Ele cortou a lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus lhe indicou. Abraão não brigou com Deus, Abraão não quis abandonar a Deus, ele simplesmente obedeceu. E com certeza, com a maior tristeza que um pai pode ter, porque eu acredito que todo pai quer partir primeiro do que seu filho. Nenhum pai quer sepultar seu filho. Então Abraão teve que olhar e dizer, eu vou sepultar meu filho, porque eu vou obedecer a Deus até o fim. Mas tem um segredo para mim e para você que às vezes anda triste. Talvez você hoje entrou aqui triste. O versículo de número 5 me chama a atenção. Abraão pede para os seus 2 empregados ficarem e ele vai subir só com seu filho. E olha que coisa engraçada. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos o quê? Vamos o quê? Vamos a adorar. E depois voltaremos. Ele está dizendo para ele mesmo, e para os seus servos, e para o seu filho, que não importa o tamanho da tristeza que ele está dentro do coração, ele vai adorar a Deus. Desde o primeiro hino a gente já vem escutando sobre isso, adorar a Deus não importa a circunstância. Será que eu tenho feito isso? Ou será que no primeiro aperto financeiro eu não vou mais na igreja, eu não quero mais saber de Deus? Ou será que o laudo nem chegou ainda da doença, eu já estou, tá vendo, ser crente não compensa, aí a doença chegou. O primeiro desentendimento com alguém da igreja ou com alguém da família, aí, tá vendo, eu não vou mais ler a Bíblia não, esse negócio não dá certo. A primeira tristeza que chega até nós, a gente quer abandonar a Deus. Não foi assim que Abraão fez. Mesmo com a maior tristeza que um pai pode ter, ele disse, nós vamos adorar a Deus, nós vamos continuar obedecendo a Deus. Mas agora ele vem usar a sua boca profética e ele diz, a gente vai adorar e depois nós vamos voltar. O que é isso? Ele tinha certeza que ele poderia até sacrificar seu filho, mas ele voltaria com seu filho em vida. Lá no livro de Hebreus, quando a Bíblia vai dizer sobre Abraão, a Bíblia diz assim, e Abraão sacrificaria o seu filho, porque ele sabia que Deus tinha poder para ressuscitar seu filho. Por isso que ele disse essa palavra, nós vamos adorar, mas nós vamos voltar junto também. Use essa boca profética hoje e diz, nós vamos voltar. Não importa a tristeza, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Mas o maior triste aqui não é Abraão. Não é Abraão. Porque a Bíblia vai dizer que Abraão, quando vai sacrificar seu filho, Deus não é isso. Existem outros deuses, não são deuses coisas nenhuma, mas existem outros deuses que a Bíblia vai contar que eles sim pediam os filhos em sacrifício. O nosso Deus, ele é vivo e ele não necessariamente precisa disso. Mas era um teste que Deus estava fazendo com o seu servo Abraão. A Bíblia diz que quando Abraão vai para sacrificar seu filho, Deus diz, não precisa. Eu só queria saber se eu estou em primeiro lugar na sua vida, volte com seu filho em paz. E aparece um cordeiro. Mas quem realmente estava com maior certeza naquele momento era o próprio Deus. Por quê? Deus, na sua infinita sabedoria, que ele já sabia o amanhã, teve que ver o seu servo levar seu filho em sacrifício e ver a fé daquele homem e devolver o seu filho. E o seu filho não sofreu nada. Mas como ficou o coração do próprio Deus, sabendo que ele também era um pai, que ele também só tinha um único filho, filho a qual ele realmente amava e amava muito,
ele também entregaria o seu filho em sacrifício. Porém, quando o seu filho pedisse: pai, se possível, deixa eu passar por isso não, ele não iria poder deixar, por amor a mim e a você. Deus teve que, com a maior tristeza do mundo, assim como Abraão vê o seu filho ir, mas Deus não podia deixar seu filho não passar, por amor a mim e a você. Ele deixou seu filho em sacrifício e passar terrível dor. Vamos ler Tiago 1, versículo 2 até o versículo de número 4, e eu quero que no fim desse culto, você tenha mais fé durante a sua vida. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança, ela tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Todas as vezes que eu e você passamos por luta, todas as vezes que eu e você passamos por tristeza, todas as vezes que eu e você passamos por situações que nos fazem chorar, Deus sabe o quanto dói. Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza, mas saiba que tudo isso vai te deixar mais forte. Daqui a algum tempo você vai olhar para trás e vai entender o porquê você passou por tudo isso, e hoje você é mais forte para ajudar outras pessoas. Aqui nós temos vários irmãos que chegaram até essa igreja quebrados, totalmente desfigurados fisicamente, emocionalmente, presos em vícios, totalmente quebrados, talvez com cicatrizes até hoje daquilo que viveram antes de conhecer a Cristo, mas hoje Deus usa essas cicatrizes, Deus usa o que eles passaram lá atrás para ajudar o próximo. Deus quer usar tudo aquilo que te fez mal, tudo aquilo que te fez chorar. Deus quer usar você como um canal de bênção para ajudar outras pessoas. Se você já teve depressão, Deus vai te usar para tirar a depressão de outra pessoa. É assim que funciona no Evangelho. Um sentimento que muitas vezes tem tomado conta da nossa mente é o sentimento de ódio. Gênesis 37, verso 5, vai nos mostrar que este sentimento faz mal a mim e a você. Escuta alguém que já entende desse assunto. Só faz mal a mim e a você. Certa noite, Gênesis, falei errado, Gabi, 37, 5, é isso? Tá certo, perdão. Certa noite José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Se você for ler a história de José, você vai entender que o ódio dos seus irmãos não fizeram mal a José, o ajudaram a completar o caminho que Deus tinha criado, e ele no fim se tornou governador do Egito. Este ódio só fez mal aos seus próprios irmãos. Então, se você odeia alguém, saiba que isso só está fazendo mal a você, isso só prejudica a mim e a você. Libere o perdão hoje, não deixe para amanhã. Vamos ler o livro de 1 João, o capítulo de número 4, versículo de número 20. A Bíblia diz assim: se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos o nosso irmão a quem nós vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Talvez você odeie alguém com razão. Essa pessoa falou mal de você, te prejudicou no meio da sua família, no meio do seu trabalho. Essa pessoa talvez tenha falado mal de você, talvez até atentou contra a sua vida, eu não sei. Mas se liberte hoje, porque no fim das contas a gente reconhece que é a gente mesmo que está fazendo mal. Este ódio a quem nos fez mal só faz mal para a gente, só deixa a gente sem dormir, só faz mal para o nosso estado de saúde física e mental. Então libere o perdão hoje, isso só fará bem a você. Fique em paz. Você vai ver que quando você começar a declarar eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, você começa a ficar mais leve. E olha,
se torna mais fácil depois. Eu me lembro de um homem que não faz muito tempo, ele falou de mim com muita força por aí, e eu escutava os próprios áudios dele falando de mim, e olha, existe uma frase de um grande pregador, e eu peguei ela para mim, diz assim, ó, entenda bem, irmão, é para mim, tá? Não é para vocês não. Essa frase diz assim, ó, quando falarem mal de você, não se irrite. Deu um B.O. no som aí. Ou é só para cá? Tá tudo bem aí para frente? Estão me escutando? Então é aqui no retorno aqui. Este homem disse assim, ó, quando falarem mal de você, não fique nervoso. Lembre-se, você é muito pior do que o que eles falam. Eu puxei para mim e falei, faz sentido para mim. Se eu puxar o que esse homem está falando de mim, eu sou bem pior mesmo. Se eu quiser, eu me torno o bicho. Se eu quiser. O problema é que ele estava falando mentiras ao meu respeito. E ele fez várias acusações, mas eu aprendi dentro de casa, vendo os meus pais, que não era retrucando com a boca que a gente mostra a verdade, é ficando quieto e dando tempo. Quem se levantou contra eles, o tempo mostrou quem era. A vida foi ladeira abaixo, porque, ó, irmão, não faz mal para um sacerdote não, que segundo a Bíblia é problema. Não se levanta não. Faz mal para, olha, não mexe com o sacerdote não. Então eu vi dentro de casa que eles respondiam com a vida, tranquilo, sem falar nada. E eu não era assim, mas eu tive que aprender a ser. E aí a verdade veio à tona e mostrou quem esse irmão realmente era. E ele me manda mensagem, olha, falei muitas mentiras a seu respeito, peço perdão. E eu disse para ele, eu pude dizer porque não era mentira, eu disse a ele, olha, fique tranquilo. Ele disse assim para mim, eu sei que não é fácil. Isso é porque muitas vezes eu falei aqui em cima e continuo repetindo, eu tenho tendência a odiar muito fácil também, tendência a guardar rancor, ódio de quem me fez mal, eu tenho essa facilidade. Mas então ele disse para mim, eu sei que não é fácil, e eu pude dizer para ele, olha, ultimamente tem se tornado cada vez mais fácil, porque é normal que algumas pessoas nos magoem, mas livre-se dessa tristeza hoje, deste ódio, dessa mágoa hoje. Deus quer libertar eu e você fisicamente e mentalmente, para que a gente perdoe o nosso próximo, porque se a gente não perdoar o nosso próximo, Deus também pode nos perdoar. Não olha para o lado, senão vai ficar muito feio agora. Não olha para o lado, não dá cutucão, porque já teve uma vez que eu estava sentado perto da minha esposa, e dependendo do que alguém falava, ela me cutucava para falar, eu estou falando com você, ó, toma. Então, existe um certo sentimento, um certo pensamento de pessoas nervosas. Tem alguém nervoso aí? Não olha. Tem uns irmãos até que levantou a mão, tá ótimo. Tudo bem. Temos alguns irmãos entre nós que são nervosos. Uns demonstram logo, outros tentam guardar, mas uma hora, dependendo do jeito que tomar, já retruca, porque na verdade, no fundo, ele tenta esconder, mas ele é nervoso. Ele tem muita raiva, e é um sentimento a qual nós devemos tirar de nós. Vamos ler Gênesis 4, o versículo de número 5, o versículo de número 6. A Bíblia diz que Abel ofereceu o melhor que ele podia ao Senhor como sacrifício, Caim. E a Bíblia diz, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Ele não aceitou nem Caim nem a sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Muitas vezes nós deixamos essa raiva nos consumir, e muitas vezes até matamos os nossos irmãos, seja aqui, seja no serviço, seja na família, dentro do nosso coração. A gente considera aquela pessoa morta, não é nada para nós, matei aqui dentro. Isso é o que a raiva faz, e ela nos consome por dentro.
Quando a gente deixa a raiva nos consumir a nossa mentalidade. O pai e a mãe falam de qualquer jeito com o filho. Não tem entendimento de entender que o filho talvez está passando por algo esse talvez que ele não contou, que ele ainda não teve a coragem, principalmente se for filho homem, tem sérios problemas de contar os seus sentimentos, sérios problemas de se abrir, com medo de uma hora alguém tacar na sua cara aquilo que ele um dia teve coragem e se abriu. Por isso que o homem já é mais troncudo, não é muito de contar o que está sentindo, fecha a cara, o que você tem, o que você tem? O homem não fala, e aquilo vai consumindo por dentro. Então muitas vezes o pai e a mãe não percebem que o filho ou a filha está passando por algo e responde de qualquer jeito porque está com raiva. O marido ou a esposa responde de qualquer jeito o marido, sendo que a Bíblia diz que quando o marido ou a esposa maltrata um ao outro, Deus não escuta as suas orações. Então tem muitas vezes a pessoa reclama, nossa, parece que Deus não... Depende, você maltratou seu marido, você maltratou sua esposa, Deus não vai escutar mesmo. É assim que Deus trata. Então não deixe a raiva consumir o seu coração, não deixe a raiva consumir a sua mente, e saia tratando os outros, porque eu sou nervoso mesmo, é meu gene. Não é gene, não é gene isso aí, porque o nervoso no fim das contas vai morrer sozinho. Ninguém quer ficar perto de alguém nervoso, porque ninguém aqui gosta de tomar um coice, ninguém aqui gosta de falar com alguém e tomar uma burdoada das outras pessoas, ser maltratado. Então o nervoso não é inteligente. Vamos ler, porque senão vai parecer que sou eu. Vamos ler Provérbios 22, do versículo 24 até o 25, se os irmãos não acharem que é eu, tá? Não faça amizade com os briguentos, nem ande com quem se ira facilmente. Olha para quem está do seu lado e fala, calma. Fala para ele, calma. Isso, às vezes ele está nervoso hoje. Fala para ele, calma. Isso, respira. Oh meu Deus. Vai para o versículo 25. Pois aprenderá a ser igual a eles e colocará a si mesmo em perigo. Então a gente não pode se irar facilmente. É fácil? Não. Cada um de nós tem um BOzinho aí, que se alguém apertar a gente fica nervoso. Cada um de nós tem um ponto fraco. O inimigo sabe, e ele faz alguém te atentar naquilo que te irrita. Então respira, não seja nervoso, não trate os outros nervosos. Vamos ler Eclesiastes 7:9 também? Porque aqui bateu em mim, né? Que de vez em quando, confesso para os irmãos, eu sou nervoso também de vez em quando. Parece que não, mas todos nós temos nossos problemas. Não se ire facilmente. Aqui a Bíblia me bateu muito. Pois a raiva é a marca dos... Você acabou de me chamar de tolo. Não se ire facilmente, pois a raiva é a marca dos tolos. Olha, quando eu li isso aqui, tive que pensar naquilo que me irrita e segurar. Vou contar um segredo para os irmãos. Parece muito besta, mas não ri de mim não. Tem uma coisa que me tira do sério, coisa essa que eu não controlo: cair a energia. Me irrita muito. Eu não tenho controle, mas me irrita quando cai a energia. Principalmente quando não choveu, não ventou, não fez nada. Tá normal, um dia normal, a energia cai. Me irrita muito, porque não choveu, não fez nada, eu fico irritado dentro de casa, e eu me irrito comigo, porque quando a energia acaba, a primeira coisa que eu faço é ir lá tentar ligar a luz, e quando a luz não liga, eu mesmo brigo comigo, João, se a energia acabou, como é que a luz vai ligar, João? Então eu me irrito, e semana passada a energia acabou, do nada, e ficou 2 horas sem energia, e os primeiros 15 minutos eu irritado dentro de casa. Mas que droga, acabou a energia, que cidade é essa? O vereador ou o prefeito que conseguir prometer que vai arrumar isso aí, eu voto nele, porque eu estou cansado, eu quero assistir minha TV, eu quero meu Wi-Fi, e cadê a energia? Depois dos 15 primeiros minutos, eu me lembrei desse versículo, por causa que eu tinha trazido ele na terça-feira, e eu pensei, eu estou sendo tolo. Eu ficar nervoso vai trazer energia de volta, irmão?
Eu sou ou não sou um doidinho? Eu nervoso em casa vai adiantar o quê? Aí eu falei, Isabela, o que você está fazendo? Ela falou assim, nada, né? Acabou a energia. Eu falei, então peraí. A gente tem aquela carta chamada Uno, para você brincar. Eu tenho uns joguinhos em casa de tabuleiro. Falei, Isabela, nós vamos brincar. Catei a lanterna do celular, liguei, e nós fomos jogar Uno. E um trapaceava o outro, e vambora. E o que era para ser de raiva se tornou alegria, e a gente começou a rir. Quando a energia voltou, nós fingimos que a energia acabou, desligamos tudo de novo, ligamos a lanterna do celular e voltamos a jogar Uno e dar risada. Que bom que você riu. Porque talvez faça eu e você refletir agora, para que ficar nervoso dentro de casa? Aí briga com a esposa, briga com o marido, briga com o filho, briga com o pai, briga com a mãe, para quê? Sendo que você não sabe o dia de amanhã. Sendo que se você perder seu pai hoje, se tem uma coisa que você vai querer amanhã é ver ligando, é ver um áudio dele. Você marido, você esposa, eu tenho certeza, não importa, quer brigar? Eu tenho certeza que se você perder ela essa madrugada, ou se você perder ele essa madrugada, se tem uma coisa que você vai querer amanhã, é ele atentando você. Chega de ficar nervoso, vamos viver a vida com Cristo, que é mais maravilhosa ainda, que é mais alegria ainda. Amém? O tempo me apertou. Ih, acabou. Por último, para nós terminar, não tenha medo. Não coloquei um versículo porque existem 366 versículos dizendo não temas. Tem um para cada dia do ano. Todo dia, quando você tiver medo, tem um não temas diferente. Então quero ler um versículo de coragem para você. Daniel 3,16. Do 16 ao 18, Gabi, deu 9 horas, o pastor nunca mais vai deixar eu pregar. Qual que está certo? É esse aqui ou esse aqui? Pode olhar o relógio aí, gente, está errado não. É esse aqui, deu 9 horas? Vou acabar, juro. Fique de pé, que é para me obrigar a acabar mesmo. Isso. Aí. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam, ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará das suas mãos, ó Rei. Mas ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó Rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o Rei levantou. Isso aqui é 3 jovens que tiveram que ver na frente dele uma fornalha sendo aquecida 7 vezes mais. E o rei disse, se vocês não se ajoelhar, eu vou tacar vocês lá dentro. E eles disseram isso, pode tacar nós lá dentro, que o nosso Deus vai nos livrar. Mas se Ele também não livrar, não tem problema, mas a gente é corajoso, a gente serve a Deus e pronto, ponto final. Hoje Deus quer tirar o medo da sua vida e quer te trazer coragem, de que você vai vencer, de que não importa como está a sua mente hoje, talvez ela está destruída, talvez ela está tomada pela tristeza, pela angústia, pela ansiedade. Leia na sua casa Filipenses 4, do 6 ao 8, e não seja ansioso igual eu estou lutando também para diminuir, de vez em quando tem que tomar até um comprimidinho. Não seja ansioso não, a ansiedade nada mais é do que o excesso de medo, é demonstramos a Deus que não confiamos nele, porque a gente acha que Deus não pode resolver esse probleminha que não é nada perto dele. Então hoje, que o seu coração possa se encher de coragem, e você entender que Deus é na sua vida. E só para terminar, Romanos 12, 2, porque ele é a conclusão, tá bom? Peço perdão pelos 30 segundos aí. Diz assim, ó, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, deixe que Deus transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém? Quero convidar o pastor João Neto.